colonização da América ela precisa ser entendida dentro do contexto das grandes navegações. Por quê? Porque quando Colombo chegou aqui na América, ele veio impulsionado pela procura de um novo caminho para as Índias. Né? Por que eles queriam um novo caminho para as Índias? Primeiro porque eles precisavam da Índia para poder trazer o luxo que as cortes europeias precisavam. Né? Tecidos de seda, as especiarias para a cozinha, né? Noz moscada, pimenta do reino, açafrão, cominho, tudo isso não tinha na Europa e eles buscavam nas Índias. Né? E o caminho para as Índias estava muito complicado. Por quê? Porque os turcos otomanos tinham tomado Constantinopla, que era uma passagem obrigatória até a Índia. Né? E estava difícil passar por eles. A costa africana, que era um caminho que eles faziam contornando a África por baixo, né, pelo sul, a costa africana estava repleta de piratas somalis. E esses piratas eram complicados de você conseguir negociar com eles e passar por eles. Era perigoso. Então eles queriam um novo caminho para as Índias, avançando para o oeste. A ideia era essa. Já que a Terra era redonda, eles iam dar a volta no planeta pelo oeste. Mas eles não sabiam que tinha um continente no meio do caminho. E eles chegaram aqui. Colombo, quando chegou aqui, inclusive viu os indígenas na praia e falou: olha, os índios, porque ele achou que já estava na Índia. Né? Quando se fala em colonização, né, algo que nós não podemos esquecer jamais é do eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? Né? O eurocentrismo é a ideia de que tudo que vem da Europa é melhor. O povo europeu é mais avançado, a cultura europeia é melhor, né? A civilização europeia é melhor do que as outras. Né? Então a ideia de que a Europa é protagonista no planeta. Esse é o eurocentrismo. E dentro desse conceito, tudo que o europeu enxerga como diferente dele, ele enxerga como inferior a ele. Tá? Então, o europeu, dentro do conceito do eurocentrismo, ele enxerga tudo que está diferente dele como algo que seja inferior a ele. Exatamente como os romanos viam, por exemplo, os germânicos, né, que eles chamavam de bárbaros. Né? Para o romano, tudo que era diferente dele era bárbaro. Né? É a mesma coisa com a Europa, né? no quesito do eurocentrismo. Né? A ideia de que tudo que é diferente do que o europeu costuma ser está inferior, está errado, é ruim. Tá bom? Com Colombo veio uma horda de conquistadores. Né? Não na mesma expedição que ele, mas junto dele, seguindo a ele, vieram uma horda de vários conquistadores, como, por exemplo, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil. Né? Quando esses europeus chegaram à América, principalmente na América Central, eles descobriram um vasto território de vários povos diferentes, os maias, né? Que tinham cidades-estado absolutamente importantes, com sociedades diferentes, com políticas diferentes, culturas diferentes, uma cultura riquíssima dos maias. Né? Mais ao continente, onde hoje é o México, né? Eles descobriram os astecas, né? Que eram um império magnífico, gigantesco, absolutamente avançado, né? E que Hernán Cortés teve um trabalho danado para conquistar. Né? Mais ao sul, eles tinham o Império Inca. Né? O Império Inca também era um império absolutamente avançado, gigantesco, enorme, e que tinha um avanço tecnológico muito grande. Né? Para você ter uma ideia, enquanto os egípcios faziam pirâmides para os faraós lá no Egito, aqui, sem nenhum tipo de contato, os incas também faziam pirâmides com o intuito de culto religioso e de depósito de grãos e tudo mais. Na parte sul, né, na América do Sul, nós tínhamos o que hoje é o Brasil, né, que os indígenas que moravam nessa região chamavam de Pindorama, né, que era o nome antigo do Brasil, caso vocês não saibam. Né. Os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama. Em Pindorama, tinham mais de 300 povos indígenas diferentes, com mais de 3 milhões de indivíduos indígenas que viviam aqui, 3 milhões de pessoas.
né? Então tinham povos diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, sociedades diferentes. Isso faz a gente pensar, por exemplo, na ideia do índio, né? Do que chamamos de índio. Eu odeio essa palavra, mas vamos usar, né? Índio. Quando se fala em índio, a sociedade no geral, a sociedade no senso comum, ela enxerga o índio como um povo só, como uma cultura só. Ah, isso é índio. Sim, mas que índio? Que povo? Né? Existiam várias culturas diferentes, com vários idiomas diferentes, tribos que eram inimigas entre si, tribos que eram amigas, irmãs, tribos que se iniciavam lá na Amazônia e iam pela costa do país até o sul do país, como por exemplo os tupis, né, que era a principal tribo que tinha aqui nessa região. Né? Então nós tínhamos lá na América Central os astecas, muito importantes, muito poderosos. Nós tínhamos os maias, né, mais na região do Caribe, e tínhamos também os incas lá na costa oeste da América do Sul, né, no litoral do Pacífico. E nós tínhamos aqui no litoral do Atlântico os povos brasileiros, os povos indígenas brasileiros, principalmente os povos Guarani e os povos Tupi, povos absolutamente importantes que eram a grande maioria do território brasileiro. Dentro desses povos tinham subgrupos, subtribos e povos que se dividiam e que tinham culturas também diferentes dentro desses próprios grupos. Então era uma riqueza, uma vastidão de culturas muito grande que Cabral encontrou aqui no Brasil quando chegou. E quando ele chegou aqui, ele viu que isso era muito grande, que era muito maior do que ele imaginava encontrar. Então o que o português fez? Né? O português ganhou a confiança do indígena brasileiro. Ele se aproximou desse indígena e na lábia, na conversa, ele ganhou a confiança desse cara e fez com que esse cara trabalhasse para ele, para explorar a terra que tinha aqui, principalmente o pau-brasil nesse período no meio. Então de 1500 até 1530, a exploração do pau-brasil foi muito efetiva, inclusive utilizando o indígena como mão de obra para extração dessa madeira, para extração desse pau-brasil. Né? Qual que era o interesse no pau-brasil? Primeiro a madeira, para se fazer móveis e tudo mais. Mas o pigmento que saía dessa madeira, avermelhado, cor de brasa, por isso Brasil, né? Esse pigmento era interessante para se tingir a roupa de vermelho. Era a tinta vermelha que eles tinham para se tingir a roupa de vermelho. O tecido era tingido com o pau-brasil. Então eles usavam essa seiva do pau-brasil para tingir tecido e usavam a madeira do pau-brasil para fazer móvel, para fazer artefatos de madeira. Então o uso da mão de obra indígena era muito importante nesse momento. E como que eles conseguiram a confiança do índio, fizeram com que o índio trabalhasse para ele. Eles usavam o escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca da mão de obra por quinquilharias, né? Como por exemplo apito, chocalho, espelho, pente, né? Colher, artefatos que o índio não conhecia aqui. Ele não via, ele não tinha a menor ideia de que existiam. E quando ele viu esses artefatos aqui, né, ele se interessou por isso, porque ele achou curioso. E o português se utilizou dessa curiosidade do indígena para fazer essa barganha com ele. Você trabalha para mim e eu te dou o artefato que você quer. Eu te dou o chocalho se você colher aquela árvore para mim. E aí o indígena ia lá, cortava o pau-brasil, fazia todo o trabalho de extração, de corte, a retirada da seiva, o transporte até a praia e depois colocava-se dentro do navio ainda isso para ser levado para a Europa, em troca de um espelho, em troca de um chocalho, em troca de quinquilharias, de bugigangas. Né? Esse momento do escambo e a exploração do português durou até 1530. Por quê? Porque o português não tinha interesse em colonizar o Brasil. Porque nesse primeiro momento ele não encontrou ouro aqui. Ele não viu ouro. Né? Mas quando descobriu-se ouro no Brasil, né, o interesse das nações europeias cresceu, principalmente franceses e holandeses. E quando ele viu a ameaça dos holandeses, principalmente dos holandeses, para o domínio do território brasileiro, ele resolveu colonizar. E aí o rei mandou colonizadores para o Brasil
O primeiro deles, Martim Afonso de Souza, que trouxe uma horda de condenados e degredados portugueses para colonizar o Brasil. Né? Olha só que curioso, por exemplo, o Brasil nasceu sendo colonizado por degredados, por bandidos. Né? Mas vamos continuar. Né? Esses colonizadores vieram trabalhar com o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. Então, as fazendas começaram a se organizar para a indústria da cana-de-açúcar. Então, esses colonizadores vieram para cá para trabalhar com a cana-de-açúcar, né, dentro das capitanias hereditárias. Né, o território foi dividido em capitanias que eram cedidas pelo rei para donatários. Esses donatários recebiam essa terra e tinham a incumbência de proteger esse território e de organizar, né, a indústria do açúcar. Né? Mas a dificuldade de trabalhar com índio na indústria do açúcar fez com que eles trouxessem então os escravos africanos para trabalharem nas fazendas de cana-de-açúcar. Então, no primeiro momento, temos a exploração do pau-brasil com o escambo, né, o trabalho indígena com escambo. No segundo momento, a partir de 1530, nós temos o plantio da cana-de-açúcar e a exploração dessa cana-de-açúcar com a mão de obra escrava, primeiro indígena, mas depois sendo substituída pela mão de obra escrava africana. Né? E a partir do século XVI, metade do século XVI e início do XVII, nós vemos o início da fase do ouro. Né? As minas de ouro e a exploração desse ouro sendo levado para a metrópole, sendo levada para Portugal. Na América Espanhola, isso foi um pouco diferente. Por quê? Porque não houve essa amizade com o indígena asteca, inca ou maia. Né? A exploração foi muito mais violenta e a dominação desses territórios foi pela espada. Né? A dominação dos territórios espanhóis na América foi pela espada, foi pela cruz. Né? A exploração indígena aconteceu primeiro com a substituição cultural, né? Com a introdução do cristianismo, e no segundo momento com a exploração social mesmo, e com a colocada da sociedade europeia em primeiro plano, com o advento da cultura europeia e em detrimento da cultura local, da cultura indígena local. Né? Então esses povos foram dizimados. Os povos brasileiros também foram dizimados, culturalmente principalmente no primeiro momento. Né? Os padres jesuítas vieram fazer um trabalho muito importante em toda a América, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, de catequização e de substituição cultural e religiosa. Né? E até também como um ponto de ação da Contra-Reforma, né? Uma revanche para o advento da Reforma Protestante. Então eles, com as descobertas de novos territórios, eles levavam também a fé católica para esses territórios. Ok? Então é importante que a gente entenda que o fato do português, né, não ter, num primeiro momento, trazido a violência para os indígenas que estavam no Brasil, esse fato não isenta o português da culpa pelo que aconteceu com os indígenas do Brasil. Porque a longo prazo, esse trabalho português foi um massacre dos povos indígenas. Foi uma violência com a cultura indígena, foi uma violência com a sociedade indígena brasileira, foi uma violência com os povos que já estavam estabelecidos aqui e que eram absolutamente donos dessa terra. Né? Esses povos que viviam aqui eram os donos dessa terra. E os portugueses chegaram aqui invadindo isso, mesmo que a longo prazo, mas invadindo, tomando de assalto esse território. Então, recapitulando aqui como revisão, nós temos a exploração desse território americano e espanhol, né? Primeiro com o cristianismo sendo introduzido pelos jesuítas, depois a eliminação dos povos asteca, inca e maia pelos europeus, né? E no Brasil também, balancei aqui, ó. No Brasil também com o Cabral trazendo os jesuítas, né, para fazer o trabalho de catequização desses índios, a substituição cultural e religiosa.
Depois o escambo, a exploração do pau-brasil. Depois, num segundo momento, a colonização e a cana-de-açúcar com o escravo africano. E depois a exploração do ouro, numa parte onde, no momento onde a colônia está bem massificada, já bem organizada, bem estabelecida, né? Sem o perigo holandês, sem o perigo francês aqui. Tá ok, pessoal? Então é isso por hoje e qualquer dúvida vocês me procurem aí, a gente tenta sanar da melhor forma. Grande abraço.